A gestão estratégica, ela deve acontecer na empresa pequena também. É muito importante que o empresário tenha esse entendimento. Quando ele não tem esse entendimento, então ele realmente fica trabalhando mais na gestão operacional, né? Ele fica mais reagindo às coisas que estão acontecendo ali no curto prazo. Ele não levanta o farol, né, para olhar para frente e refletir, tomar decisões que estejam relacionadas à preservação da empresa, ao desenvolvimento e ao crescimento, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica, quer dizer, nós estamos ali trabalhando, nesse caso, a fragilidade do gestor, a parte de administração da empresa, uma das fragilidades mais perigosas de todas, né? Eu diria que entre as três fragilidades, se eu tivesse que escolher três fragilidades assim muito perigosas, uma das três seria a fragilidade do gestor. É exatamente no momento que a empresa começa a crescer que as empresas se perdem e aí elas podem, de fato, ter um problema mais sério. O engraçado é o seguinte, quando você é muito pequeno, você não precisa muito da gestão da empresa, você precisa menos, e você não desenvolve essa gestão. Quando ela vai crescendo, quer dizer, no momento que você mais precisa, que é o momento de crescimento, você não desenvolveu. Como a empresa ela não cresce normalmente assim, ó, seria bom que ela crescesse assim. Ela cresce assim, ó, ela tem picos de crescimento, ela tem uns picos. E nesse pico, se você não tiver, por exemplo, preparado como gestor, você pode perder o controle da situação. E perder o controle da situação é você não conseguir atender bem seus clientes, você não conseguir contratar as pessoas que vão ajudar você na empresa, você se perder financeiramente, porque não sabe lá como fazer a gestão financeira. Quer dizer, você não se atualizar tecnologicamente, porque você não sabe como fazer uma gestão tecnológica do seu negócio, e por aí vai. Então, a gestão realmente, eu diria, junto com vendas, junto com financeiro, se eu tivesse que escolher, seria uma das fragilidades mais importantes de todas. E hoje a gente tem aí um convidado especial, né? O Tony, que eu conheço há muito tempo, que eu sei que conhece muito esse assunto de gestão estratégica. Ele tem um negócio hoje que atua exclusivamente com isso, porque a gestão estratégica, a gestão que está aí numa camada, como o próprio nome diz, mais alta da organização, né? A gente poderia dizer que a empresa ela tem, no mínimo, dois tipos de gestão. Uma gestão mais operacional, que está mais ali no chão da fábrica, que a gente chama, né? Na produção, e uma gestão mais estratégica que, nesse momento, enxerga a empresa de cima. Assim como a gente tem também outras gestões, como gestão de risco, gestão de projetos, né? Além da gestão operacional e gestão estratégica. Então, um assunto para a gente assim, muito valioso. Na abertura lá que eu fiz do lançamento, eu destaquei muito a necessidade que o empresário tem de sair do operacional, começar a se voltar cada vez mais para a parte estratégica. E ele só consegue se voltar para a parte estratégica se ele souber o que é estratégia, se ele souber como fazer a gestão estratégica. Então, eu considero realmente essa aula de uma importância assim, extremamente alta. Viu, Tony? Você está com responsabilidade grande aí, né, hoje? Meu amigo, que responsabilidade, viu? Mas eu garanto a vocês que nós estamos em boas mãos. Então, para falar de gestão estratégica, eu sei que vocês já sabem aí o conceito de gestão, mas eu queria começar falando o que é gestão, relembrando o que é gestão, né? Então, gestão é sinônimo de administrar, de administração, né? Em linhas gerais, a gestão é todas aquelas atividades que você realiza visando a realização de algum objetivo ou de objetivos. Quando se fala de gestão, tem que se pensar pelo menos em 5 fases. Planejamento é a primeira fase. Se você tem um objetivo a realizar e quer fazer a gestão disso, você tem que planejar. A outra fase é a organização. O que é a organização? É você garantir que os recursos estejam disponíveis naquele momento que você precisar, né? Dentro do planejamento, você previu lá, por exemplo, vai precisar, vamos dizer, um determinado valor, um recurso financeiro para fazer lá alguma atividade na realização, né, desse planejamento. Você vai precisar também de pessoas, você vai precisar de hardware, de software. Então, esses são recursos que você vai usar, né, recursos humanos, materiais. Então, a organização ela cuida de garantir que isso esteja disponível no momento certo que você precisa para executar o projeto, para fazer a coisa acontecer, né? A terceira fase é a fase da execução propriamente dita. Então, você planejou, organizou os recursos, você tem que executar o que você planejou, né? E a outra fase, a quarta, é a fase onde você faz um controle entre o que está sendo realizado e o que foi planejado, né?
para você poder justamente monitorar aí o andamento das coisas através de indicadores, através de planos, etc., de reuniões, o que for, e avaliar o resultado. Então, essa fase de controle, né, ela visa monitorar e avaliar os resultados para que você possa fazer a fase seguinte, que é a fase dos ajustes, para manter aí o executado de acordo com o planejado. Então, nessa fase, você tanto pode mudar o que você planejou, fazer algum ajuste lá, como você pode também fazer com que o executado volte ali para o trilho e você consiga alcançar o objetivo que você planejou. Então, gestão é isso. Gestão é você desenvolver esse conjunto de atividades que basicamente estão nessas fases de planejamento, organização, execução, controle e ajustes e melhoria. Tudo visando a realização desse objetivo, né? E realmente você vê isso mais estruturado nas grandes empresas. É mais fácil nas grandes empresas você observar claramente a gestão se dividir em 3 níveis: a gestão estratégica, a gestão tática e a gestão operacional, né? Agora, na prática, a gente vê muito isso aí, uma visualização maior da gestão estratégica e a gestão operacional, como o Teodoro falou. E nas pequenas empresas, basicamente, elas fazem apenas a gestão operacional. Tá? Elas até fazem alguma coisa em termos de gestão estratégica, mas o foco da pequena empresa, por razões diversas, né? Empresa pequena que não tem condições muito de grandes investimentos em estruturação, né? Ou, às vezes, também a questão da capacitação do empresário, que ele não despertou ainda para a importância de estruturar isso dessa forma, em estratégica, tática e operacional. Então, eles têm mais dificuldade e aí o foco maior é na gestão operacional. Mas existem esses 3 níveis, estratégico, tático e operacional. E só para vocês terem uma ideia de qual é a diferença disso aí, é o seguinte: vamos pensar o seguinte, a gestão estratégica, o Teodoro até comentou isso aí, ela ocorre geralmente num nível mais estratégico da organização, né? Normalmente é a alta gestão, a direção, que faz reflexões e toma decisões, né, que visam ou preservar a empresa, ou desenvolver a empresa, ou fazer a empresa crescer, né? Então, é um pensamento e uma ação nessa linha, no nível mais alto da gestão, né? Como, por exemplo, implantar uma gestão de riscos, né? Ou qualquer, se não for uma gestão de risco como manda o figurino, mas algum trabalho, algum objetivo, algum projeto que vise livrar a empresa de ameaças, né? Então, são coisas assim que estão relacionadas a uma preocupação em fazer com que o negócio seja mantido, né? Sejam, por exemplo, uma ameaça de cibernética, seja uma ameaça em relação a algum grande concorrente que vai entrar naquele mercado. Então, tudo que ele fizer nessa linha, isso é uma preocupação, isso faz parte da gestão estratégica. Assim como uma outra vertente, que é o que eu falei, que é a parte de desenvolver a empresa. Por exemplo, uma preocupação em que tecnologia eu preciso trazer para a minha empresa para que essa empresa fique mais competitiva no mercado, né? Consiga oferecer melhores produtos e serviços. Que competências eu preciso trazer para a minha equipe, né? Todas são preocupações de alto nível que são geralmente colocadas e pensadas pela alta direção. Então, isso é gestão estratégica, né? Essa é a preocupação aí. Então, dando um exemplo aí, num exemplo de um objetivo estratégico que visa a fazer uma empresa crescer, seria, por exemplo, uma empresa do Sul que coloca como objetivo um objetivo estratégico de expandir a operação para a região Norte-Nordeste. Isso é um objetivo estratégico, né? Tá acontecendo a partir de uma visão da direção de querer fazer a empresa crescer, e aí traça um objetivo desse nível. O que seria o planejamento tático? Todo esse conjunto de ações que vão ficar no nível mais intermediário da gestão, no nível dos gestores e dos supervisores, por exemplo, né? Em que eles vão pegar cada objetivo estratégico e vão dizer o que é que cada área vai fazer para apoiar a realização daquele objetivo estratégico. Por exemplo, definir que mercado, que cidades vão contemplar a expansão dessa operação, né? Isso aí junto com o comercial também. O comercial vai, por exemplo, ter que analisar, olhando para esse objetivo estratégico, que equipes ele vai precisar, né? Que profissionais ele vai precisar também para poder apoiar a expansão dessa operação, né? O financeiro vai se preocupar em garantir no orçamento os recursos financeiros. O RH vai se preocupar com a definição dos perfis, né? E a seleção e a contratação desse. Então, isso é uma definição da gestão tática.
E a gestão operacional é o como cada área dessa vai ter que fazer e acontecer o que foi definido para cada área. Por exemplo, no momento em que o RH diz lá que, no plano tático, ela vai se preocupar em fazer a questão do recrutamento e seleção e a capacitação dessas pessoas, então, o plano operacional vai definir como vai fazer isso, né? Elaborar um plano de ação, ou elaborar projetos em que ela vai detalhar isso, atividade por atividade, definir quais são os responsáveis, que prazos vão existir. Então, é essa a diferença entre a gestão estratégica, que é a gestão de mais alto nível da organização, geralmente vinculada à direção, só fazendo um resumo, no plano mais intermediário dos gestores, cada área definindo como vai participar, e no plano operacional, aí se desce realmente ao nível da operação, de o que é que vai ter que ser feito em termos de processo e plano de ações para executar esse objetivo estratégico. Nas pequenas empresas, há uma dificuldade de se colocar a gestão dessa forma, né? Por várias razões, uma delas é essa, é a falta de conhecimento do que da importância da gestão estratégica, né? Faz com que o empresário pequeno, né, alguns gestores, eles foquem muito na gestão operacional, no dia a dia, aquilo que vai acontecendo é uma atuação reativa ao que está muito próximo ali, e não há essa preocupação com a estratégia, com a gestão estratégica, com as coisas que podem acontecer a médio e longo prazo, né? com o traçar desse caminho de médio e longo prazo que pode colocar a empresa no outro patamar. A gestão estratégica ela é o pilar central de tudo que você faz na organização, né? A partir da definição da estratégia, tudo que você vai fazer na organização, como, por exemplo, definir a estrutura organizacional. A estrutura organizacional, você tem que definir visão da realização da estratégia, você definiu. O desenvolvimento da liderança, os processos que vão existir também vão responder à estratégia, os projetos, a tecnologia que você vai usar também tem que ser para atender a realização da estratégia, né? A questão da gestão de pessoas também, enfim, tudo que for feito na organização tem que ser feito pensando em realizar aquele direcionamento que foi amplamente discutido e definido através de uma boa gestão estratégica. Tá? Então, por isso que ele é o mais importante ali, é o que vai puxar, é o que vai dar um norte para a organização. Quais são, então, as fases da gestão estratégica? Né? Porque quando se fala gestão estratégica, aí muitos pensam que é só fazer o plano estratégico. E não é só fazer o plano. Né? O plano dá um certo trabalho para fazer, porque tem que se discutir bastante aí os cenários e tal. Tem todo aí um método que já é bastante conhecido, mas a gestão estratégica é composta pela elaboração do plano propriamente dito, né? Mas tem também a fase de execução do plano estratégico, né? Que aí como diz a escola, aí é onde pega, né? Porque é muito comum, né? Eu dou consultoria a algumas empresas aí e muitas nunca tinham feito o plano estratégico, e a gente faz o plano estratégico, eles acham importante, mas na hora de executar é a maior dificuldade, porque vem a rotina, vem o dia a dia, e as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Né? O consultor precisa ter muita paciência nesse momento, né? Tem que estar muito junto ali com a equipe de gestão para cada vez mais conscientizar e mostrar por que algumas coisas não estão acontecendo ainda, e geralmente é porque se planejou, mas não se executou, né? E as desculpas são as maiores, né? São variadas, né? Mas a questão da execução faz parte da gestão, né? E sem execução você nada vai acontecer. Então, fazer a gestão estratégica composta de elaborar o plano, fazer o plano acontecer, que é um grande desafio, e monitorar o plano, monitorar e avaliar os resultados, monitorar e avaliar o resultado, porque no plano você vai definir lá objetivos, vai definir metas e indicadores. Você tem que colocar essas coisas para acontecer, ou seja, executar, e tem que monitorar para saber se está sendo realizado de acordo com o que foi planejado. Então, a gestão estratégica compõe basicamente essas fases, né? E a ideia é que realmente ela seja
um instrumento efetivo de alavancagem, né, e de realização dos negócios dentro da organização, para a organização. Tá? A primeira parte aí é fazer o plano estratégico, o plano propriamente dito. Aí, dentro da elaboração do plano, você tem aí uma fase que a gente chama de visão diagnóstica. A visão diagnóstica, ela objetiva, como o nome próprio diz, fazer um diagnóstico, né? Então, uma ferramenta que é muito usada é a análise SWOT, né? A análise SWOT. A análise SWOT, ela é uma ferramenta que já está em voga aí no mundo há muito tempo, eu acho que é mais de 35 anos, e basicamente ela procura fazer reunir um grupo, geralmente os gestores da empresa, né, para discutir quais são os pontos fortes e pontos fracos, né, que são aspectos internos, quer dizer, pontos fortes e pontos fracos estão relacionados àquelas questões internas, e as oportunidades e ameaças que estão relacionadas ao ambiente externo. Esse mapeamento é feito, uma discussão, é feito um brainstorm, e aí as pessoas vão comentando. A gente começa geralmente trabalhando os pontos fortes, né, que está relacionado ao ambiente externo, depois os pontos fracos. E a gente vai listando isso é listado, depois se passa para a análise do ambiente externo, onde é feito também aí a verificação, né, a listagem aí quais são as oportunidades que esse negócio tem, que essa empresa tem, e quais são as ameaças, né? E a partir desse diagnóstico, passa-se então para a segunda etapa do plano estratégico, que é definir a visão estratégica, né? A visão estratégica que basicamente define qual é a missão da empresa, né? É aquela também chamada de identidade organizacional, a missão, a visão e os valores da empresa. É importante que haja essa definição, né? Definir claramente para que essa empresa existe, que é a missão, né? Qual é o sentido dessa organização? Ela tem que ter uma missão, né? Qual é a visão de futuro, ou seja, onde ela quer chegar, onde esses dirigentes, como é que eles veem essa organização daqui a 2, 3 anos, né? Esse horizonte no passado já foi colocado num tempo muito extenso, que na prática não se revelou muito eficaz, que se falava em 5 anos, 10 anos. Mas até mesmo a visão que se coloca hoje, há uma prática de se falar em torno de 2 a 3 anos, né? Eu gosto de trabalhar com 2 anos aí. E mesmo assim a gente tem que fazer revisões aí desse trabalho semestralmente, né? E já vi até casos de empresas que fazem uma revisão a cada 3 meses. Eu acho pouco tempo. Mas, enfim, tem que definir dentro da visão estratégica, a missão, a visão e os valores, né, éticos que vão conduzir a nossa ação, né? Porque nós podemos ter uma visão de alcançar, de estar num estágio X daqui a 2 anos, mas temos que ter aí para todo mundo entender quais são os valores da organização. Do jeito que nós temos nossos valores pessoais, e uma organização ela é composta de pessoas de diferentes formações, diferentes tipos de educação, diferentes valores, a empresa precisa definir que conjunto de valores as pessoas que vão fazer parte dessa organização precisam respeitar, porque senão você pode ter pessoas correndo atrás de metas e alcançando as coisas a qualquer preço. E uma organização que tem realmente um propósito, além de simplesmente conseguir o lucro, que é uma coisa natural e que é uma coisa exigida, precisa ter um propósito também que esteja relacionado a vamos dizer assim, ao respeito, né, a sua contribuição para a sociedade. E aí tem que ter valores, bons valores, para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas trabalhem com qualidade, trabalhem com excelência, enfim, todo um conjunto de parâmetros que vão balizar o comportamento das pessoas que fazem parte da organização. Então, dentro da visão estratégica, além dessa identidade organizacional, que basicamente está relacionada à questão da missão, visão, valores, também se discute uma coisa até que o Tedraldo já falou nas aulas dele, que é a questão do posicionamento, né, que é muito importante. Tá? E aí também se traça os objetivos estratégicos, né? A partir dessa visão de futuro que é discutida nessa visão, na visão estratégica, são definidos para realizar essa missão e alcançar essa visão de futuro,
quais são os objetivos estratégicos que essa empresa precisa realizar, né? Isso é importante, né? Porque são esses objetivos aí que vão ser detalhados aí, desdobrados em plano de ações para as pessoas entenderem exatamente o que cada área terá que fazer. Uma coisa importante destacar é o seguinte, é que para cada objetivo estratégico definido, são definidas metas e indicadores, né, para fazer aí o acompanhamento, né? Essas metas estão realmente relacionadas a prazos e quantidade. Por exemplo, eu citei ainda há pouco um objetivo estratégico de expandir a operação para a região Norte e Nordeste. Isso é um objetivo. Aí, como seria um exemplo de meta? Nós queremos fazer isso até dezembro de 2021, né? Aí elabora-se um plano e de 100% do plano é realizado até dezembro de 2021, por exemplo. Isso é um exemplo de meta, né? E aí tem os indicadores que vão acompanhar, que vão medir o atingimento dessas metas aí. No caso específico, um exemplo seria um indicador de execução do plano que foi feito, do plano de ação que foi feito, tá? Então, nessa visão estratégica, a gente trata isso. Há uma definição clara da identidade organizacional e dos objetivos e metas estratégicas a realizar. Vale ressaltar um detalhe importante, que na estruturação desses objetivos estratégicos, você tem aí uma ferramenta também bastante utilizada, que é o Balance Scorecard, né? Que é uma ferramenta de estruturação da estratégia e de acompanhamento também da estratégia, né? No momento em que você vai definir os seus objetivos, a gente aplica a metodologia do Balance Scorecard, porque ela ajuda a entender melhor. O que é o Balance Scorecard em linhas gerais? Não vai dar para estender muito e falar com profundidade, mas depois vocês podem pesquisar aí, quem não conhece. Na internet tem bastante material sobre Balance Scorecard, BSC. Isso aí foi dois consultores, se não me engano, um canadense e um inglês, que estudaram as empresas, o que é que as empresas de alta longevidade, né, de sucesso, faziam em termos de gestão, que justificavam esse sucesso, né, essa longevidade delas, né? E o que é que as outras empresas que sucumbiam aí depois de um determinado tempo estavam fazendo diferente dessas empresas. Então, eles chegaram à conclusão que as empresas, elas trabalhavam, a partir daí eles montaram o Balance Scorecard, eles trabalhavam, as empresas que tinham uma baixa taxa de longevidade, elas focavam muito apenas na questão econômico-financeira, tá? Então, se definia metas de faturamento, meta de vendas. Então, o foco era uma definição e uma cobrança em cima dessa perspectiva financeira, no máximo em alguma coisa na área de vendas. Mas elas esqueciam aspectos importantes que as outras empresas de sucesso trabalhavam, que a questão econômico-financeira é consequência, né, de tudo que você faz dentro da organização. Então, eles observaram que essas empresas de sucesso, elas trabalhavam a perspectiva das pessoas, do crescimento, né, do desenvolvimento e crescimento, da aprendizagem e crescimento das pessoas, ou seja, investiam muito em gente, né, investiam muito na questão de desenvolvimento, de capacitação, de identificar que competências as nossas equipes precisam, né, que as pessoas precisam, né. Então, elas investiam muito na segunda perspectiva, que é a perspectiva de processos e, consequentemente, de tecnologias, né. Processos e projetos, eles realizam a estratégia, né, como se fosse uma pirâmide. Na base da pirâmide, as pessoas, em cima dessa perspectiva de aprendizagem e crescimento, né, atuando em cima de processos bem definidos, bem gerenciados, com boas tecnologias, elas vão entregar ao mercado, que seria a terceira perspectiva, né, a perspectiva de mercado, de clientes de mercado, vão entregar produtos atendendo à necessidade dos clientes. E aí sim, clientes consumindo os produtos, adquirindo aqueles produtos, tornando-se cada vez mais clientes e até fazendo propagandas desse produto, aí sim as empresas conseguem atingir
as metas de vendas e, consequentemente, as metas de faturamento. Por isso que se diz que isso aí é como se fosse uma pirâmide, onde na base a gente tem as pessoas, depois os processos, os produtos entregues ao mercado e ao cliente, e aí os clientes, consumindo, vão gerar os resultados econômico-financeiros. Por isso que eu falei que o financeiro é resultado de tudo isso, né? Enquanto as empresas que apostavam, que são bem-sucedidas, apostaram nessa estrutura de gestão, né? Baseada no Balance Scorecard. Por que Balance Scorecard? Porque essas 4 perspectivas aí, há um balanceamento entre esses. Cada perspectiva tem um conjunto de objetivos, e aí há um balanceamento das ações, né, dos resultados de uma perspectiva para a outra, né? Você tem pessoas atuando em cima de processos entregando produtos e serviços, e os serviços gerando receitas e alcançando lá os resultados econômico-financeiros. Então, na hora de discutir os objetivos estratégicos, a gente trabalha isso. A gente trabalha dessa forma estruturada. Isso realmente ajuda demais nas discussões. Isso ajuda demais a gente não esquecer nada na discussão da elaboração do plano estratégico. Eu tenho a minha missão, eu tenho a minha visão de futuro, né? Tenho meus valores que vão nortear as minhas ações. Para realizar essa missão e alcançar essa visão de futuro, eu defino os meus objetivos baseado nessas 4 perspectivas do Balance Scorecard, defino as metas, defino os indicadores de acompanhamento, e aí, meu amigo, nós temos aí um material para comunicar e comprometer as pessoas dentro da organização. A partir dessa definição, se desenha um dos produtos, é o mapa estratégico, né, que mostra, em linhas gerais, essa pirâmide e a ligação entre os diversos objetivos, os links entre esses objetivos. Isso é uma ferramenta muito interessante de você comunicar a estratégia para as pessoas que fazem parte da organização. Você comunicar e comprometer. Dentro dessas fases da gestão estratégica, eu falei agora da primeira fase, que é a elaboração do plano estratégico, que culmina com a elaboração lá do final do mapa estratégico, e aí a gente coloca lá nesse mapa missão, visão, valores, posicionamento e todos os objetivos definidos nessas 4 perspectivas, e aí a gente consegue comunicar isso de uma maneira muito fácil aí para todos dentro da organização, e consegue comunicar e fazer com que as pessoas olhem para cada. A gente faz até provocações sobre isso, pode até fazer assim algum seminário, alguma oficina, o que for, para as pessoas discutirem, a gente apresentar, as pessoas discutirem e se colocarem e dizer assim, aonde é que a minha equipe vai contribuir com cada objetivo desse aí? Onde é que eu participo diretamente e indiretamente? Tá? Então, essa aí é a primeira fase, que é a elaboração do plano, né? A segunda fase da gestão estratégica é a execução do plano, né? Como eu falei ainda há pouco, aí é que mora o problema, né? Porque, na prática, a rotina, quando todo mundo toma conhecimento daquilo e tal, se não for bem trabalhado, né? Se os gestores não comprarem a ideia, e os gestores participaram da discussão, mas se eles não comprarem, a direção não tiver liderança, o plano termina sendo colocado na gaveta. Então, o que é que tem que acontecer? Na execução, tem que exigir a colocação em prática de todos os planos que foram definidos, né? E, a partir daí, cada área sabendo a sua responsabilidade, o que é que tem que fazer em termos de atividade, você parte para a execução e aí você vai fazer a terceira fase, que é o monitoramento e avaliação. Se não houver esse monitoramento e avaliação, você com certeza não vai identificar que o plano não está sendo feito, né? Ou se está sendo feito, que caminho ele está tomando. Por quê? Uma coisa é não estar sendo feito, você detecta logo no monitoramento, porque você vai criar dentro do monitoramento, você vai fazer, por exemplo, reuniões, pelo menos mensais de acompanhamento desse plano, ok? Desse planejamento. E aí você define indicadores, né? Eu falei que define-se indicadores de acompanhamento para os objetivos, além dos planos de projeto ou plano de ações. E aí, nessas reuniões, as pessoas vão apresentar isso, vão apresentar. E aí, como para cada indicador existem metas, vai ser analisado se os resultados estão próximos da meta, se estão superando as metas, ou se estão abaixo das metas, e aí as ações têm que ser tomadas para as coisas sejam realizadas, né? Então, o monitoramento é muito importante. Além de verificar, eu também já citei isso, se está sendo feito, se o que está sendo feito está na direção correta. Então, por isso que é importante o monitoramento e a avaliação de resultados.
Bom, então, em linhas gerais, a gestão estratégica se compõe aí dessas três fases: fazer o plano, executar, monitorar e avaliar. E isso também tem que ocorrer também nas pequenas empresas. Do jeito que ocorre nas grandes empresas, as grandes empresas fazem isso, levam a cabo realmente essa orientação. Existem ferramentas no mercado, software, inclusive, mas esses softwares geralmente não são muito acessíveis às pequenas empresas, mas consegue-se fazer isso sem nada muito caro, consegue fazer isso através de planilhas. Né? Eu mesmo uso, boa parte da minha consultoria, planilhas. Né? Quando a empresa já tem um software que a gente consegue trabalhar, colocar o planejamento dentro desse software e a gente fazer os acompanhamentos, né, através do software, fica mais fácil. Mas quando não tem, a gente usa a planilha também. Né? Mas, enfim, a gestão estratégica ela deve acontecer na empresa, né? Na empresa pequena também. É muito importante que o empresário tenha esse entendimento. Quando ele não tem esse entendimento, então ele realmente fica trabalhando mais na gestão operacional. Né? E aí, como eu falei, já falei, ele fica mais reagindo às coisas que estão acontecendo ali no curto prazo. Ele não levanta o farol, né, para olhar para frente e refletir, tomar decisões que estejam relacionadas à preservação da empresa, ao desenvolvimento e ao crescimento. Né? Ele está muito focado no dia a dia e quando ele, mesmo ele fazendo o plano, quando ele não se desvincula dessa ideia de trabalhar só o operacional, não é que o operacional não seja importante, claro que ele tem que olhar para o operacional, mas o estratégico vai dar o futuro, vai dar um rumo, um horizonte, para que ele não seja pego de surpresa e para que ele aproveite as oportunidades que estão aí no mercado. Né? Eu diria, assim, até para fazer aqui uma analogia, para mostrar a importância disso, vamos imaginar aqui um navio, né, um grande navio aí, você tem um comandante, certo? Que ele tem lá uma missão de chegar numa determinada cidade e ao invés dele se preocupar lá com o mapa da viagem, ao invés de se preocupar em estar lá usando os instrumentos que ele dispõe para olhar lá o direcionamento do navio, ele já tem o mapa, né? Já foi apresentado para ele o mapa. Ao invés dele olhar isso, de estar preocupado com o direcionamento do navio, se ele está seguindo a rota correta, em vez de estar preocupado em olhar o que é que tem na frente de ameaça, como tempestades, maremotos e tal, enfim, ele está pensando em coisas mais estratégicas, ele está pensando em fazer avaliações, por exemplo, gerais da satisfação dos clientes que estão no navio, né, coisas, né, de mais alto nível, coisas que estão mais relacionadas à realização da missão e da visão de futuro dele. Ele vai descer e vai ficar olhando lá no operacional se o lixo foi recolhido naquele dia, né? Se as camas, ele pode até olhar isso, não é que ele não possa olhar, mas ele não pode colocar o foco nisso. Né? A alta direção da empresa, o empresário, seja pequeno, médio ou grande, ele tem que ter um pensamento estratégico, ele tem que ter uma gestão estratégica para que ele consiga, nesse caso aí, conduzir o navio na direção correta, realizar a missão dele e alcançar a visão de futuro. Eu fiz essa analogia para mostrar aí a diferença, né, também, para reforçar mais uma vez a diferença entre o pensamento e a ação estratégica, a gestão estratégica e a gestão com foco apenas operacional, que foi o que o Teodoro falou, né, que basicamente muitas pequenas empresas veem apenas o operacional. Então, meu papel, quando eu atuo como consultor, eu encontro realmente, é impressionante, né, como, inclusive, agora tem negócios interessantes que eles andam. Agora, por que eles procuram o consultor? É que no momento em que eles chegam naquela fase de alavancar, de crescer, eles não conseguem. Eles não conseguem crescer porque eles não pensaram em nada estratégico, ou muito pouco estratégico. Não é? Eles não fizeram nenhuma discussão sobre o que é que qual é a visão que eles querem. Eles querem crescer em quantos por cento? Isso em quanto tempo? Em 2 anos, em 3 anos? O que é que ele tem que fazer para isso? Né? Pensar na estruturação organizacional, por exemplo, pensar no desenvolvimento da liderança, pensar nas competências das pessoas, pensar nas tecnologias, pensar nos processos, tudo isso que eu falei ainda há pouco. Então, aí eles ficam com dificuldade e aí chamam alguém com experiência para ajudar a estruturar tudo isso e aí profissionalizar a gestão, não só do ponto de vista da capacitação deles, dos gestores, dos empreendedores, mas também instrumentalizar a empresa com todos esses instrumentos
E um deles é esse aí, que é a gestão estratégica para a empresa. Ô, Tony, como você diz, o assunto é bastante amplo, muito bom, viu? Muito bom. Eu queria fazer duas perguntas para você. Eu tenho umas 20 perguntas aqui, mas só vou conseguir fazer duas no máximo. Porque Pergunte à vontade. o assunto é muito bom. Veja se eu entendi da maneira correta. Imagine que a Aline diga que ela quer ser, com visão do futuro, né, pensando estrategicamente, ela Sim, sai do operacional, ela olha a empresa de cima, ela diz o seguinte: bom, eu quero ser o maior distribuidor de coxinhas de Campinas. Quer dizer, ela certo. é um misto de visão de futuro e de posicionamento. Ela fica com a bandeira, ela não é ainda, olha para o Isso, futuro e diz: eu quero ser o maior. Bom, perfeito. aí o segundo passo, além, antes dela se voltar para o operacional, ela diz assim: bom, inclusive ela está fazendo isso que eu estou dizendo, né? Ela diz assim: bom, do ponto de vista de estratégia, as estratégias que eu vou usar para ser o maior de Campinas é estabelecer franquias, porque ela tem já uma franquia forte, ela está estabelecendo mais uma, e pelo que eu entendo, ela vai falar já, a estratégia que ela imagina usar é o estabelecimento de franquias, uma das estratégias, né? Para que ela consiga Certo. ser o maior. Bom, ela poderia ter outra estratégia além dessa, que é, bom, eu vou ser o único fabricante das coxinhas e vou distribuir isso para as franquias. Eu não vou permitir que as outras franquias produzam também, porque elas podem roubar o meu segredo, sei lá. Certo. Só exemplos, viu, Antônio? Quer dizer, ela está, então, Tranquilo. eu estou entendendo que nessa hora a Aline ela está olhando de cima a empresa e estabelecendo estratégias, né? E aí, feito isso, ela precisa agora gerenciar essas estratégias que ela acabou de dizer, essas duas. Ela será Aham, um fabricante e ela vai estabelecer franquias. Ela precisa aham, estabelecer essa gestão estratégica, que é o que você acabou de dizer, né? Fazer um uhum. plano. É isso mesmo que eu entendi? Se você for abrir muito o conceito de gestão estratégica aí, é tudo isso mesmo. Desde a definição da missão, né, já é estratégia. A missão da empresa já faz parte da estratégia. A missão, a visão que você colocou aí de ser o maior distribuidor e tal, né? Os valores, o posicionamento, né? E aí, isso que você falou aí são também estratégias, mas a gente chama geralmente de norteadores estratégicos. Por exemplo, você falou a questão das parcerias, não foi? Realizar Franquias. parcerias, Franquias. realizar franquias. Você define algumas coisas que vão nortear a sua estratégia, né? Ou chamado norteadores estratégicos. Tudo isso faz parte. E aí você agora precisa pontuar quais são os objetivos que eu tenho que alcançar para ser um dos maiores produtores de coxinhas, né? E aí esses objetivos é que você vai detalhar ele naquelas 4 perspectivas. Porque senão você fica perdido. Eita, mas o que é que eu vou fazer? Não, peraí. Em termos de pessoas aqui, de aprendizagem e crescimento, que competências, por exemplo, você precisa trazer para a sua organização? Ou que ações relacionadas à aprendizagem e crescimento das pessoas, entendeu? O balanço Coricai, ele ajuda a estruturar isso em objetivo. O que você falou aí realmente são estratégias, são norteadores estratégicos. É o que vai orientar a grande ação para alcançar aquela visão. Agora, que objetivos eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar gente, eu tenho que ampliar, eu tenho que competências, eu tenho que qualificar meu gestor melhor, eu tenho que trazer uma nova metodologia, entendeu? Você vai discutindo as coisas, olhando para a missão e para essa visão, aí vai discutir as coisas olhando definindo com base nessas perspectivas. Perspectiva de pessoas é uma coisa, o aprendizagem e crescimento. Perspectiva de processo. O que é que eu tenho que fazer? Que processos novos eu tenho que ter para a minha organização? Eu já tenho, ou o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar o meu processo de atendimento? De repente eu tenho um processo de atendimento aqui que está muito manual, eu preciso melhorar isso, né? Eu preciso trazer alguma tecnologia nova. Eu tenho que fazer agora uma coisa tudo digital aqui, entendeu? Então, você começa a construir os objetivos, que são coisas mais pontuais, não são só norteadores, eles são coisas pontuais, são objetivos que você vai. Porque o norteador estratégico é uma macro-orientação. E o objetivo é muito claro: ó, vamos alcançar isso aqui, vamos ter que trazer tecnologia, vamos ter que melhorar processos, vamos ter que aumentar a competência dos gestores, vamos ter que qualificar melhor as nossas atendentes. São coisas específicas. E aí, a nível de mercado, o que objetivos eu tenho? Sim, aqui sim, eu vou querer abrir, eu tenho um objetivo de abrir
uma unidade em cada cidade no raio de 100 quilômetros, sei lá. Eu vou querer crescer as minhas vendas em 50%. Então, são coisas, sabe, objetivos, tá isso. E aí, consequentemente, como eu falei, a perspectiva tem uma lógica aí. Pessoas atuando em cima de processos de tecnologia vão entregar melhores produtos e serviços e aí sim realizar os indicadores objetivos financeiros, que é aumentar a receita, a rentabilidade, lucratividade, o que for, entendeu? Então, Legal. é isso aí. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta que Pergunta aí à vontade. é deslocada dessa e... Mas o que eu observo nas empresas é que, assim, dificilmente o empresário faz gestão estratégica. É muito difícil. Faz de maneira intuitiva. Esse caso de Aline, que eu acabei de dizer, que está aqui nos ouvindo, né? É que o empresário muitas vezes mistura essas gestões todas, estratégica, operacional, tático. Quer dizer, eu acho até que ele nem entende, né? É mais Não, operacional. é como você falou, o mais comum é o estratégico e o operacional. Exato. O tático só ocorre nas grandes empresas, porque aí geralmente tem três níveis hierárquicos, né? Direção, gestão e supervisão, aí fica mais claro lá, mas o mais comum é estratégico e operacional. Mas o que eu queria dizer é que o empresário é como se ele fizesse isso meio que de maneira intuitiva. Ele não faz isso, veja se eu estou certo, ele não faz isso dentro de um pacote de gestão. Então, É, quando a Aline me conta que ela vai usar essas estratégias, é mais uma intuição, me parece, né? Uma experiência que ela tem também, e menos um processo de gestão estratégica empacotado para isso funcionar. Porque se ela disser só que ela tem essa intenção, mas não empacotar isso na gestão, pode não dar certo. Aliás, a chance de não dar certo é maior, né? é. O que ocorre é o seguinte, veja bem, o cara quando tem uma veia de empresário, é diferente mesmo, sabe? Ele já tem algumas coisas, eu já percebi isso. Eu tinha um cara que, há 10 anos atrás, um menino que tinha uma bodeguinha aqui, um bairro aqui perto, e hoje o cara é dono de uma rede de supermercado aqui em Recife, velho. Eu vi esse cara de bermuda lá contando dinheiro assim. Hoje o cara. Bom, o cara tem um tino, assim, como é aquela história do tino. Agora, só o seguinte: que ele chegou num determinado ponto que para ele crescer, ele foi primeiro atrás de gente para ajudar ele. E hoje ele tem uma puta desculpa a expressão, de uma estrutura de gestão, tudo estruturado. Enfim, então, é o seguinte, o pequeno empresário, quando ele mesmo tem essa venda para empresário, ele tem realmente alguma coisa, como você falou, né? Intuição, né? É, Ele vê alguém, ele lê, ou então ele lê, ele vê algum exemplo, e ele começa a pensar e trazer algumas coisas. Né? Mas quando você ensina o cara e mostra para ele que tem uma estrutura que já está testada no mundo todo, que as grandes empresas aplicam e usam efetivamente e que dá certo, que mostra uma lógica numa discussão de estratégia, trabalhar pessoas, trabalhar processos, trabalhar tecnologias, para daí sim gerar os produtos e os serviços que o mercado precisa com qualidade e com excelência, né? Aí sim você vai conseguir realizar o que você quer, que no final o que você quer enquanto empresário é explorar uma oportunidade e ter resultados econômicos e financeiros. Todo empresário quer isso, não é? Não é isso mesmo? perfeito. Então, quando a gente mostra essa lógica, que aqueles que conseguem perceber, eles alavancam mais rapidamente os seus negócios e aí conseguem crescer com sustentabilidade. Nessa linhagem que o Otoni estava explicando, o que acontece? Realmente, o que está acontecendo comigo hoje é a dificuldade de sair do operacional e colocar a parte estratégica em prática, porque hoje realmente eu estou sentindo falta de alguém para ajudar eu a alavancar ainda mais no processo interno da empresa, entendeu? E Uhum. aí eu fico preocupada com, por exemplo, se eu for contratar uma pessoa que tem essa capacitação, o custo não é baixo, né? É um custo alto. E Uhum. aí eu vou precisar colocar mais as vendas, fazer um fluxo de caixa ali mais adequado para que eu consiga adequar esse salário, né, para essa pessoa. Então aí eu fico com essas dificuldades, porque eu preciso colocar uma pessoa na área de marketing, ali a conta das vendas. Depois eu vou precisar de uma pessoa também que eu já vi na parte de processos, para que eu saia dali. Por exemplo, todas as terças eu chego atrasada nas aulas. Por quê? Porque eu estou lá no operacional, né? E se eu virar as costas, faz tudo errado, entendeu?
Então, Uhum. é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Porque a hora que eu estou prestando atenção em alguma coisa, aí vem, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, eu acabo deixando a parte de lado para poder fazer o operacional. Aí eu fico ali no chão de fábrica, vamos dizer assim. E aí eu sei que a empresa não cresce desse jeito. Eu só queria dar uma recomendação para a Aline, que é a mesma que eu dei para a Daniele, que está começando a surtir efeito, Aline. Que vai estar do nosso programa, né? Tudo isso vai estar sendo discutido no nosso programa, que é assim, e o caso da Daniele já está mostrando resultado. O importante é que você reserve um horário seu, ou durante a semana, ou diariamente, mas pelo menos você tem que reservar um dia da semana. Você escolhe um dia e fixa um horário nesse dia para você trabalhar com um assunto chamado gestão, exclusivamente gestão. Então, suponha, você vai dizer assim para você mesmo, toda terça-feira, acho que é o caso de Daniela, de 2 às 3, de 2 às 4, eu vou trabalhar exclusivamente com gestão. E nesse horário de gestão, você vai pensar em questões relacionadas à gestão estratégica, inclusive utilizando esses conceitos que o Antônio colocou hoje, muito valiosos, né? Como você vai também trabalhar nas questões operacionais da empresa. Mas você só vai fazer gestão. Quer dizer, como se você, naquelas 2 horas ou 1 hora, você não fizesse nenhuma atividade operacional e parasse, eu gosto muito de usar esse termo, parasse para pensar. Você fica assim de braço cruzado, pensando. Porque quando a gente cruza o braço, não dá para fazer nada, né? E nesse momento, é só uma metáfora, mas é uma metáfora importante. Porque a gente acha que pensar não é trabalhar. Eu estou parado, estou pensando, não, tem que estar trabalhando. Não, você para naquele momento e você atua, do seu ponto de vista de gestão, numa ordem estratégica e depois operacional. Se você fizer uma recomendação como essa, simples assim, é como se você se obrigasse, naquela semana, a atuar num determinado momento com gestão. E aí você pode depois ampliar isso para fazer um pouco de gestão todos os dias. Posso falar uma verdade? Pode, pode falar. Você vai ter que dar um jeito de encontrar um horário para fazer isso, porque se você se mantiver no operacional, você vai ter uma dificuldade muito grande de crescer, ou vai crescer usando estratégias inadequadas, entendeu? O operacional ali, ele mata a gente. Ele mata a gente. Então, você precisa encontrar uma forma de reservar um tempo, se não é durante a semana, sábado, domingo, não sei. Você tem que encontrar. Se você não encontrar, você começa a entrar realmente na que se chama a armadilha da pequena empresa. Sabe qual é a armadilha da pequena empresa? É assim, eu sou pequeno, começa a crescer, aí não consigo, volta a ficar pequeno. Aí começa a crescer de novo, aí volta a ficar pequeno. Eu fico num ciclo que daqui a pouco eu canso de ficar pequeno e não vou mais. Então, o ciclo que você tem que quebrar é esse. Eu fiquei maior. Agora não volto mais para ficar pequeno. Eu vou ficar um pouquinho maior. Aí vou ficar um pouquinho maior. Percebe? E só tem um jeito, pelo menos que eu conheço, Aline, que é pensar estrategicamente e fazer gestão do negócio. Você falou, eu já sei. Eu vou pegar um dia da semana e não vou fazer nada para a empresa, para a loja, para nada. Alguém vai tomar conta do meu lugar nessa hora. Porque se eu for fazer, ninguém me deixa em paz. É assim. Eu não começaria dessa maneira. Eu começaria blocando um horário menor para a gente ir fazendo isso. Eu começaria, você pega esse dia que você disse que vai tirar, em vez de você sair o dia todo, isso vai causar na empresa um rebuliço, né? Eu faria assim, eu reservaria algumas horas naquele dia, eu começaria com 2 horas, as 2 horas ali só para fazer aquilo, depois você volta para a empresa para fazer o que você tem que fazer, entendeu? É melhor do que você começar o dia inteiro. Só para concluir, assim, a minha opinião aí, eu acho que ela está totalmente correto. E o que eu vejo realmente é uma dificuldade muito grande dos empresários saírem do operacional, mas se eles não saírem, a empresa não empaca, fica lá como a Teodoro falou. Ela vai ali, eu não cresço porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, não sei o quê, se eu entregar para alguém, ninguém vai fazer como eu faço. Tem que abrir mão um pouco dessa coisa, deixar os caras errarem um pouco, você monitorando ali, capacitar. É aquela história, ali embaixo tem que investir muito nas pessoas, e capacitação e treinamento dos caras o tempo todo e acompanhando, né?